Não é verdade, gente? Eu estou até comentando aqui com a nossa entrevistada de agora, de vez os alimentos saudáveis estimularem, né, a gente a consumi-los, porque vai viver mais. Aí a pessoa vai contribuir mais com o governo, vai pagar mais impostos, porque vai viver mais. Bom, mas vai lá entender, né? Estamos aí na véspera de Natal e Réveillon. Normalmente comemos muita variedade de pratos e muitas bebidas diferentes. E com isso, consumimos calorias em excesso. O consumo de gorduras e açúcar, por exemplo, pode aumentar até a indisposição. E para dar dicas para uma boa alimentação saudável nessa época, que não é muito fácil, né? Com tanta oferta de comida, né? Cristina Trovó vai nos dar algumas dicas. Boa tarde, Cristina. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, como vimos aí na matéria, né? Esses alimentos saudáveis nessa época do ano praticamente desaparecem dos carrinhos nos supermercados pelos consumidores, né? Porque entra o peru, entra os pernis, né? Aquelas comidas mais gordurentas, os bolos. E aí vem o problema, né, Cristina? Vem aquela indisposição e os cuidados que a gente tem que tomar em relação a esse tipo de alimentação, Cristina, para não ter essa indisposição, não passar mal. Bom, nos dias de festas, que você já sabe que a oferta vai ser maior, é muito importante se organizar. A primeira dica que eu dou é nunca estar indo para a festa com muita fome. É importante manter todas as refeições do dia, começar com um bom café da manhã, fazer lanches, porque se você chegar na hora da ceia com muita fome, associando esse momento a uma oferta grande de pratos ou menos calóricos ou mais calóricos, vai ser mais difícil você se controlar. Com certeza. Então, a minha dica é, faça uma refeição na hora que seria o jantar tradicional. Uma pequena refeição, uma salada, uma fatia de pão ou um iogurte, para não chegar na ceia com tanta fome. Chegando na hora da ceia, tem diversas opções que são menos calóricas. Por exemplo, quando se trata de carnes, peru e chester são menos calóricos do que o tender, do que o pernil. Não que você não possa comer o tender ou o pernil, mas colocar um pedaço pequeno, comer com moderação, isso é fundamental. E não deixar as saladas de lado, né? Sabe, eu acho que uma coisa que atrapalha muito, que favorece muito o ganho de peso, são os aperitivos das festas, não só das festas de Natal e Ano Novo, mas nas confraternizações que antecedem essas festas. Exatamente, estamos aí na semana de confraternizações, muitos dos nossos telespectadores têm ido em várias festas, né? Aí entra a bebida alcoólica e os famosos aperitivos. É o aperitivo, Cristina, que acaba inflando, de certa forma, deixando a gente com mais peso, que ganha peso? A bebida, comprovadamente, ela é calórica e ela aumenta o apetite, porque para ser metabolizada, ela requisita mais carboidratos, então o indivíduo sente mais fome, né? Então, tem umas dicas para a hora da bebida alcoólica também. O ideal é que se tome bastante água antes de iniciar a bebidinha, né? E que se intercale a bebida com água também. Para hidratar. Isso é uma técnica tanto para hidratação quanto para você beber menos, né? Para diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Em relação aos petiscos? Em relação aos petiscos, para os dias de festas, eu oriento que se faça, por exemplo, um tomatinho cereja com manjericão e azeite de oliva, pepino, cenoura, as frutas secas como o damasco, a uva passa, são coisas que podem estar à mesa que não são tão calóricas e que são muito nutritivas. É claro que vão ter outras opções calóricas também, né? Mas vamos dividir, não consumir só das calóricas, comer principalmente dessas menos calóricas. Assim você consegue ter o prazer de confraternizar e não ter o desprazer do dia seguinte, porque no dia seguinte, quando você tem excesso,
o corpo fica muito ruim, tem aquela sensação de mal-estar, de distensão. Como você havia falado, a distensão abdominal ela é causada pelo excesso, por exemplo, de cerveja, porque a cerveja fermenta, assim como o pão branco, né? A farinha branca, de maneira geral, também fermenta. E o dia seguinte fica horrível, né? E no dia seguinte as pessoas não têm vontade de comer. E tem outra festa para ir. E tem outra festa para ir. Mas o que seria interessante nesse dia seguinte? Manter o bom hábito alimentar. Eu fico pensando, dezembro tem tantas frutas, ameixa, nectarina, manga, abacaxi. As frutas nesse momento, elas são lindas. Lixia, coisas diferentes que a gente pode lançar a mão e assim, até dar um toque tropical na ceia. Por exemplo, se você tem um prato, pode ter a farofa, por exemplo, com rodelas de banana. Ao invés de encher a farofa de bacon, coloca rodelas de banana, coloca o chester, que como eu já disse, é menos calórico que o pernil. Você vai ter uma ceia saborosa e como sobremesa usar essas frutas que eu havia mencionado ao invés de doces, porque os doces, principalmente os doces que levam muitas gorduras, amanteigados, chantilly, que são típicos, né, dessa época, são muito calóricos e favorecem muito o ganho de peso, o aumento do colesterol. Quem tem diabetes, por exemplo, deveria passar longe dos doces, né? Quem não tem, pode consumir, mas consumindo sempre com moderação, para evitar essa indisposição do dia seguinte. E como eu havia dito, nesse dia seguinte, se houve excesso, então é hora de hidratar bem, de comer muita salada, de comer muitas frutas e, novamente, não pular refeições. Porque o carboidrato, por exemplo, uma batata, o arroz, uma carne magra, isso vai ser importante para nutrir as nossas células, até para fazer um bom trabalho de desintoxicação, que a gente fala de eliminação do excesso, até mesmo do álcool, se houve consumo de álcool, né? Cristina, me veio aqui à mente o seguinte, os orientais e os ocidentais costumam tomar chá após as refeições, e o chá verde, ele ajuda na digestão para o telespectador que está nos acompanhando, ou em excesso ele faz mal? Há um limite ou não há? Ou a pessoa pode tomar à vontade? E se tratando de alimento, de chás, o que é bom para um não é bom para o outro. Existe uma individualidade bioquímica. No caso do chá verde, ele é muito bom, ele é antioxidante, ele combate os radicais livres, ele é excelente. Porém, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm ferro baixo, não devem tomar o chá verde após as refeições, porque o chá verde é quelante de ferro, então diminuiria ainda mais esse ferro. Então, o chá é excelente, mas tem que ser feita essa avaliação antes de ter um consumo. E o consumo excessivo também, de nada é bom, né? O equilíbrio é fundamental para o consumo de todos os alimentos, sem dúvida. Tem que ter sempre um equilíbrio, Tem que ter sempre um equilíbrio. Ok. Cristina Trovó, obrigado. Estamos lisonjeados com a sua presença, com suas dicas e boas festas, sem exagero. Com certeza. Para você também. Obrigado pela presença. Gente, no próximo bloco, vamos saber sobre o uso do imposto de renda. Você ainda não fez a sua separação? Daqui a pouquinho eu vou te explicar como que é feita essa destinação. O auxílio, uma renda para o auxílio às entidades assistenciais. Um instante só, continue com a gente aqui no Noticidade.